Vou conversar por Skype com Ranieri, terapeuta, relacionamentos de casais. Tudo bem, Ranieri? Boa noite. Boa noite, Bispo, e boa noite, audiência. Vem cá, você pensa o que sobre esse assunto? Primeiro, vamos começar com a pergunta. Há uma diferença de reação quando a mulher trai e quando o homem trai? Existe uma culpabilização maior em relação à mulher do que aos homens. Isso é fato, não tem como a gente questionar. Mas o que eu gosto sempre de levantar aqui é que amor é sentimento, né? E casamento é decisão, é escolha. Então é muito importante, antes da gente querer julgar se quem perde ou quem ganha é homem ou mulher, é realmente a gente fazer uma escolha assertiva quando a gente vai escolher o nosso parceiro de vida. Porque em ambos os casos, 50% é responsabilidade do homem e 50% é responsabilidade da mulher. Então, quando existe uma traição dentro da relação, eu sempre digo que a traição é uma dança silenciosa, onde existiu em algum momento uma ação, uma reação e uma omissão. Então, em algum momento do processo, houve uma desconfiguração, uma despolarização. Em algum momento, os casais se perderam e espaços vazios acabam sendo ocupados de alguma forma. Não justifica, mas explica. Então, antes da gente dizer que socialmente, culturalmente, a mulher vai receber mais críticas e julgamentos do que o homem, a gente sabe que isso existe porque são acordos, né? A monogamia, a fidelidade são acordos, regras sociais. E com relação a regras sociais, a gente não tem muito o que argumentar. A gente pode passar o conhecimento para as pessoas que estão passando por alguma situação semelhante, para que elas realmente possam escolher e decidir o que vai ser melhor para o casamento delas. Mas por exemplo, da maneira que você colocou, você está falando de um caso pontual, que houve uma traição e tal. Agora, uma pessoa que já tem um histórico de traição, é o mesmo ponto de vista? Então, mas se essa mulher ou esse homem escolheu esse parceiro, por que ela escolheu ele? Porque existem sinais dentro da relação. Sinais de que essa relação, em algum momento, está ali desarmônica. Existiu essa desconfiguração, essa despolarização. Então, em algum momento, eles se perderam dentro do processo da relação. Se aconteceu a primeira vez e ele ou ela perdoaram, e ele continuou insistindo nisso, será que quem tem que mudar não é a pessoa que está perdoando? Então, assim, dentro da terapia de casal, a gente tem que conversar como um todo, porque a relação de traição, ela vai muito além de só o homem ou só a mulher realizarem o ato em si. Muitas das vezes podem ter raízes muito mais profundas. Inconscientemente, ele pode estar honrando um comportamento do pai, um comportamento da mãe. Existem outras situações que precisam ser analisadas. Então, nesse caso, o culpado não seria propriamente quem cometeu o ato da traição, mas a outra pessoa também. Na realidade, ambos têm a sua parcela de responsabilidade. Não vou dizer que são culpados. Mas 50% do relacionamento é responsabilidade do homem e 50% é responsabilidade da mulher. Então, se em algum momento um deixou de suprir alguma necessidade que é essencial dentro da relação, pode existir uma brecha para que aconteça um encantamento, que aconteça um envolvimento com outra pessoa. Não estou justificando, mas sim explicando que isso pode acontecer com qualquer ser humano. Porque normalmente a pessoa que é fiel, ela diz, eu fui fiel, eu tenho sido fiel, eu não posso receber a traição em troca. Quer dizer, mesmo ela sendo infiel, ela pode estar falhando em outros pontos. Sim, provavelmente sim. E na maioria das vezes a pessoa ela pode estar associando fidelidade simplesmente ao fato dela não estar se relacionando sexualmente ou afetivamente com outra pessoa. Mas muitas das vezes essa mulher ela pode estar sendo infiel com ela mesma. Então, para o homem, existe a premissa de que ele, quando casa, por exemplo, o homem, quando casa com a mulher, tudo que ele quer é que a mulher não mude.
Mas quando a mulher casa com o homem, tudo que ela quer é que o homem mude. Então, dentro desse contexto, quando ele casa com aquela namoradinha, com a mulher fogosa, com a mulher que se prepara, com a mulher que traz coisas diferentes para dentro da relação, com a mulher que está sempre ali leve, uma mulher que ela tem uma leveza dentro do relacionamento. E ao longo do tempo, essa mulher vai se perdendo desse papel. Então, ela sai do papel da namoradinha e muitas das vezes ela acaba entrando no papel da mãe, cobrando, rotulando, julgando, apontando. E isso, em algum momento, vai fazer com quê? Com que o relacionamento acabe se distanciando, esfriando. Desgasta, né? Então, desgasta. Então, muitas podem ser as situações. E o que eu sempre digo para os casais é que eles, de tempos em tempos, eles refaçam esses acordos e pactos, porque são silenciosos. Então, quando a gente casa, a gente tem uma visão de vida. Mas, ao longo do tempo, essa visão vai mudando. Então, o ideal é que a gente vá alinhando isso junto ao nosso parceiro. Que a gente vai estabelecendo novas perspectivas de vida, novos valores, né? Porque, em algum momento do processo, pode ser que mude. Você começa a olhar para um lado, ele começa a olhar para o outro. Então, assim, tem muitos contextos e muitas situações que acontecem dentro do relacionamento que a gente precisa estar atento. E por isso eu sempre falo que é ação, reação e omissão. Então, quando existe a traição, houve omissão. E essa omissão pode ter sido dentro da relação ou pode estar sendo com você mesma. Seria Se essa... você está passando... Desculpa. Seria essa a razão porque homens mais velhos procuram, principalmente terminando um relacionamento, mulheres mais novas? Ou... Não necessariamente. Quando o homem mais velho procura uma mulher mais nova, está muito associado ao fato dele trazer experiências para essa mulher que uma mais velha provavelmente já tenha tido. Então, o homem, ele gosta dessa imprevisibilidade, da novidade, dele se colocar nesse local de alto poder. Então, o homem, normalmente, quando ele procura uma mulher mais nova, ele procura porque ele vai apresentar o mundo para essa mulher. E, junto com isso, ela vai ter aquele frescor, aquela leveza, não vai ter tanto aquela pressão social que uma mulher mais velha, uma mulher que já tem algum filho, por exemplo, possa ter hoje dentro da sociedade. Não estou dizendo que todas são assim. É óbvio que existe exceção para toda regra. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Mas, normalmente, quando os homens procuram, eles procuram por essa questão de leveza. E é o que eu sempre falo para as minhas alunas, para os meus pacientes, nas terapias, que elas procurem ser mais leves. Sejam mais receptivas, empáticas, ouçam mais. E quando a gente fala em escuta afetiva, não está ligada a você falar o que você quer que ele fale, né? Mas realmente você ouvir e tentar entender o que ele está falando da forma que ele está falando. E em muitos momentos, quando a gente está dentro de uma relação disfuncional, tudo que o parceiro quer é não sofrer mais, é não sentir mais dor. E muitas das vezes, para ele não passar mais por essa dor, eles acabam se separando. Então, muitos relacionamentos não acabam por falta de amor, acabam por dor. Entendi. Tá bom, Ranieri. Eu quero agradecer a sua participação, seu ponto de vista aqui no programa. E quando você quiser, as portas do Fala estão abertas. Eu que agradeço. Um abraço, boa noite. Tchau. Boa noite.